O que mais me revolta nos outros temperamentos é a sacanagem que acontece com os melancólicos, principalmente no trabalho e na família. Quem é promovido no trabalho é quem é puxa-saco e não é quem tem os melhores resultados. No ambiente de trabalho, em algum momento, a simpatia se tornou mais importante que a inteligência. No trabalho, você pode ter os melhores números, o melhor currículo, mas eles sempre vão gostar mais da pessoa que sabe falar alto, que sabe dar risada, fazer piadinha, que sabe comemorar nas festas e que fica lá forçando intimidade com o chefe. Nesse mundo aqui, o que importa são as aparências. Não importa o que você é por dentro. Por isso que se você é introvertido, se você é quieto, você sempre vai ser maltratado como estranho. Na família, é quase a mesma coisa. O filho quietinho, que não dá trabalho, é aquele que vai ser abandonado, ignorado, negligenciado. O filho preferido sempre vai ser aquele que é mais brincalhão, mais extrovertido. O filho quietinho sempre vai ser julgado como estranho, quando não abusado, dentro da própria família. Afinal, ele é quietinho, ele não vai saber se defender, ele não vai falar pra ninguém, ele não vai fazer nada, é mais fácil de controlar. Os outros temperamentos estão sempre tentando diminuir a dor do melancólico. Tudo que a gente fala, a resposta é: nossa, que exagero, não é pra tanto, para com isso, é só você esquecer, esquece. Como se a gente estivesse escolhendo por vontade própria sofrer. Eles estão sempre invalidando o nosso jeito de ser, como se o nosso estado natural fosse algo errado, como se a quietude fosse uma doença a ser combatida. E aí eles debocham da gente. É muito engraçado falar que os nossos sentimentos são puro drama, é choradeira, é frescura, mimimi. É muito fácil fazer piada com a dor do outro, né? É muito fácil dar risada daquilo que tá doendo no outro, porque não tá doendo em você. E aí, só porque eles falam num volume mais alto que a gente, eles querem tirar o nosso direito de ter voz nesse mundo. E aí reclamam que a gente é quieto, mas toda vez que a gente tenta falar alguma coisa, somos interrompidos. E é claro que é muito mais difícil conseguir relacionamentos sendo melancólico, porque nessa sociedade aqui, as pessoas que demonstram sentimentos também estão erradas, porque é emocionado demais, porque é fraco. É triste ter que chegar nessa conclusão, mas nesse mundo hostil e hipócrita que a gente vive, bondade não é recompensada. A bondade é punida. Por isso que, infelizmente, nesse mundo aqui que a gente vive, a única chance de um melancólico sobreviver é aprender a ser mais egoísta, é aprender a desagradar todo mundo, é aprender a lutar pelo direito de falar, lutar pelo seu espaço, brigar pelo seu espaço. Você tem que aprender a ser forte o suficiente para impor os seus direitos, porque senão eles sempre vão roubar os seus direitos de você, em qualquer oportunidade. É sim uma sacanagem o que fazem com a gente, é uma injustiça, é um preconceito, mas enquanto a gente fica ali aceitando e nos enxergando como vítimas passivas, esperando que as coisas mudem, nada vai acontecer porque nada vai mudar. Nesse mundo aqui, a sua única chance de ser feliz é construindo a sua felicidade com as suas próprias mãos. Nesse mundo aqui, o melancólico só sobrevive quando ele constrói independência emocional, para nunca mais ter que ficar esperando validação externa, porque isso nunca vai chegar. Nesse mundo aqui, infelizmente, é você por você. O melancólico é sempre muito justo, muito honesto, muito verdadeiro, mas não se engane. O melancólico não faz tudo certinho porque ele é um anjo, bonzinho, perfeito. Não, 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 não. A gente faz tudo certo sempre porque a gente tem medo da nossa consciência. Tem um carrasco que mora dentro da nossa cabeça que não permite falhas. Qualquer pequeno erro vai ter um preço muito alto. O melancólico não tem a opção de desligar a atenção
desligar a consciência e começar a viver a vida de qualquer jeito, por descuido, e falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa só pela diversão. É por isso que viver dentro da nossa cabeça não é fácil, sempre é muito pesado, porque a nossa consciência não cala a boca um segundo. Então tudo que a gente faz é sempre questionando: isso aqui tá bom o suficiente? Eu tô dando o meu melhor? Será que eu agi certo? Será que eu falei a coisa certa? O que será que essa pessoa achou de mim? Será que eu tô mesmo no caminho certo? Então é bem comum numa discussão. Eu já escutei muitas vezes assim: mas então você se acha perfeita, então você nunca erra. Não é que eu nunca erro, eu erro, mas quando eu estou cometendo um erro, eu tenho total consciência do meu erro. Pro melancólico não existe assim: eu falei e eu esqueci. Eu fiz isso aqui sem perceber. Infelizmente, a nossa cabeça é tão minuciosa, tão meticulosa com cada detalhezinho, que a gente tá numa autocobrança excessiva e louca. Então, nenhuma outra pessoa vai conseguir me cobrar o tanto que eu mesma já tô me cobrando. E aí é por isso que para os outros parece que o melancólico se acha perfeito. Parece que ele é o chato, o moralista, que sempre tá certo. Mas pra gente, dentro da nossa cabeça, a gente tá fazendo tudo mal feito. Tá tudo errado. A gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente sente que a gente tá mentindo, que a gente tá sendo um impostor, que a gente tá relaxando demais. O melancólico, se ele é obrigado a mentir pra alguém, se ele é obrigado a ser falso com alguém, ele vai carregar uma culpa o resto da vida. Eu tenho certeza que se você é melancólico, você se lembra nitidamente cada vez que você fez alguma coisa errada, desde a sua infância, e isso tá te cobrando até hoje. Então, é essa que é a lógica. O melancólico tem mais probabilidade de estar sempre certo, de fazer tudo certo, sim, mas não porque ele é melhor que você ou superior a você. É que a gente tem essa cobrança maluca dentro da cabeça que não permite que a gente faça uma coisa sem pensar muito antes de fazer. Então, tudo que a gente fala, pode ter certeza que a gente já ensaiou aqui dentro 1000 vezes todas as possíveis respostas, os possíveis julgamentos, possíveis críticas, já trocamos o discurso muitas vezes para então poder te falar. Então, a chance de aquilo ali estar certo é maior. Não é superioridade, é maluquice mesmo. Tem uma coisa sobre os melancólicos que eu acho muito difícil explicar. Toda vez que eu tentei explicar para alguém, ficou parecendo que era uma frescura, que era um drama, mas é mais ou menos assim. O mundo desgasta o melancólico. Qualquer interação cansa, parece que destrói um pouco a gente. O melancólico sente um impulso, uma vontade de ficar se resguardando, se protegendo. Por isso que a gente ama o nosso mundo perfeito. É ficar em casa, de pijama, embaixo da coberta, mas não é dormindo sem fazer nada. A gente não é preguiçoso, a gente não quer ficar trancado dormindo. O melancólico, quando ele consegue canalizar o sofrimento em formato de arte, quando ele consegue transformar a intensidade das suas emoções em produtividade, o melancólico é capaz de dominar o mundo. E domina mesmo. É só você observar. Quase 100% dos artistas do mundo, esses aí, famosos que você conhece, os grandes gênios da humanidade, os cientistas, todo mundo que tem grandes ideias, ideias brilhantes, que compõe música, que toca instrumento, que pinta, que faz qualquer tipo de trabalho criativo, precisa ser melancólico. A gente não é preguiçoso, não é isso. Mas parece que toda vez que a gente é obrigado a se arrumar todo, a mulher tem que passar maquiagem, o homem tem que também faz barba, cabelo, a roupinha, e vai colocar uma máscara para lidar com as pessoas, e tem que forçar um sorriso falso, e tem que forçar uma conversa que não faz sentido nenhum. Isso cansa a gente num nível que parece que a gente está se desgastando. Se não fosse o domingo, totalmente isolada, sem nada para fazer, só as minhas coisas,
Eu não aguentaria viver a loucura que é a agitação de uma semana. O melancólico ama algumas pessoas. Acredite, a gente ama algumas pessoas. Mas mesmo assim, quando eu vou passar os fins de semana na casa da minha avó, com a minha família, que eu amo muito, mesmo assim, eu termino exausta. Exausta, desgastada, não consigo pensar em nada, não consigo fazer nada até eu terminar de digerir tudo que foi falado, tudo que foi conversado, tudo que foi vivido. Eu tenho que repassar na minha cabeça, segundo por segundo daquilo. Aí eu consigo respirar aliviada e continuar a minha vida. Parece que para viver em sociedade, a gente é obrigado a cumprir um papel de um personagem que não faz sentido dentro de nós. E é isso que cansa. Parece que o nosso instinto é sempre: deixa eu ficar sozinho, deixa eu sair correndo e me afastar e trancar a porta do quarto, deixa eu me enfiar embaixo das cobertas, porque aqui eu tô quentinho, tô protegido. Porque a gente sente que toda vez que a gente abre a porta de casa e sai pro mundo, o mundo é uma selva em que nós não temos controle do que vai acontecer, não temos controle do tipo de guerra que vamos estar inseridos, das coisas que as pessoas vão jogar na gente e do nível de esforço para sobreviver que vai ser exigido naquele dia. É isso que parece que é drama. Mas a vida é, de fato, mais difícil para o melancólico. A gente sente muito mais. As nossas emoções acontecem num outro nível de intensidade. Então, sim, é fácil para os outros temperamentos falarem que é drama, é frescura, mas eu sei que no meu mundo, na minha cabeça, você não aguentaria um dia. O melancólico não se relaciona diretamente com o mundo. O melancólico se relaciona com a percepção dele sobre o mundo. Esse vídeo, só quem é melancólico mesmo é que vai entender. Se você não é melancólico, nem adianta continuar assistindo, porque vai ser uma explicação muito esquisita para você. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu hoje mesmo de manhã. Logo cedo, assim que eu acordei, eu pedi um favor para o meu marido. Ao que ele respondeu, uma resposta meio seca. E para mim pareceu uma coisa forçada, como se ele não estivesse gostando daquilo que eu pedi. Aí eu fiquei quieta, absorvi aquela energia de desgosto e comecei a travar uma comunicação aqui comigo mesma na minha cabeça. Por que será que ele não está querendo fazer esse favor para mim? Será que eu fiz alguma coisa? E como que é injusto ele não querer fazer isso por mim? Eu sou a esposa dele. Por que eu fui escolher esse marido? Será que eu escolhi o marido errado? O que está acontecendo nessa relação que está gerando esse conflito? Ele falou para mim que ele ia se esforçar para ser mais compreensivo comigo e agora ele está respondendo desse jeito, grosso, seco. Comecei a desenvolver todo um raciocínio que durou a manhã inteira e quando o meu marido voltou para casa no almoço, eu já estava chorando. Simplesmente eu comecei a pensar em tanta coisa que a única alternativa foi chorar para aliviar aquela sobrecarga que eu criei. E aí, ele chegou, assim, espantado. O que está acontecendo? O que foi? Eu expliquei que ele, naquela resposta, parecia que não estava querendo fazer aquilo por mim. E aí ele falou, não, imagina, jamais. Talvez eu falei daquele jeito porque eu estava com pressa, estava estressado por causa do meu trabalho. Eu quero muito te ajudar com isso, com todo prazer, imagina. Sim, eu te apoio, eu te incentivo. Enfim, olha como que o melancólico vive muito mais aqui dentro do que no que de fato está acontecendo do lado de fora. Eu fiquei uma manhã inteira triste, magoada, chorando por uma coisa que eu inventei aqui dentro. Não existia na realidade. E aí você pode falar assim, não, mas isso aí, todo mundo é assim, todo mundo fica assim. Não, é aí que você se engana. Um colérico, no meu lugar, iria pensar também, iria ficar pensando, mas ele ia pensar a partir de uma raiva e de uma vingança. Ele já ia começar a calcular, então quer dizer que ele não quer me ajudar? Então ele vai ver só, na próxima vez eu vou me vingar. Ou o que eu vou fazer para mostrar para ele que ele não está me valorizando? Nesse nível de pensamento. O fleumático e o sanguíneo não iriam ficar pensando. O sanguíneo já ia estar distraído com outros assuntos e o fleumático nem ia escutar a resposta do outro. Ele nem ia se importar com o que o outro está pensando. O melancólico é o único que absorve o impacto. É o único que analisa tudo minuciosamente, colocando o peso da culpa
nele, em si mesmo. Eu estava achando que era tudo culpa minha, por isso que eu estava chorando. Isso acontece pro mal, mas também acontece pro bem. Eu vou te dar um outro exemplo de uma situação que aconteceu já faz um tempo atrás. Certo dia, eu fui visitar uma biblioteca, fui lá pegar um livro e eu conheci uma bibliotecária nova. Uma moça nova que estava lá, me atendeu e ela também tinha tatuagens, assim como eu. A gente conversou ali rapidinho, ela me indicou alguns livros e a gente gostava dos mesmos livros em comum e eu fui embora. Quando eu fui embora, eu passei aquele dia inteiro muito feliz na minha cabeça, porque eu tinha achado uma nova amiga, uma pessoa na minha cidade que era muito parecida comigo, com o mesmo gosto literário, o mesmo tipo de conversa, mesmos interesses, e eu comecei a criar na minha cabeça um mundo de tudo que nós iríamos fazer juntas e como a gente ia se tornar melhores amigas e tudo seria lindo, e eu fiquei feliz os próximos dias com essa nova amizade. E aí, quando eu fui lá algumas semanas depois, devolver o meu livro, aquela mesma pessoa nem me cumprimentou, nem lembrava do meu nome, ignorou a minha existência. Então, olha só, isso não me impediu de dentro da minha cabeça eu criar uma situação muito feliz. Eu fiquei de fato muito feliz com o que eu criei aqui dentro, sem necessariamente isso existir na realidade. Isso vale pro mal e vale pro bem também. A imaginação melancólica é muito fértil. A gente vive muito mais aqui dentro, a nossa percepção vale muito mais do que a realidade de fato. Se você é melancólico, vamos continuar aí nos comentários outros exemplos de situações assim que vocês também já passaram. Quero muito saber se vocês entenderam a minha explicação e se isso fez algum sentido, se acontece também no seu cotidiano. Me contem aí embaixo. O problema do melancólico é que ele se frustra com a própria vida muito cedo. E aí ele vai para o plano B. Ele pensa assim, então, já que eu não consigo ser feliz, deixa eu fazer uma outra pessoa feliz. Ele desapega de si mesmo, ele esquece das vontades dele, dos sonhos dele, porque ele vê que para ele nada vai acontecer do jeito que ele queria mesmo. Então ele desiste para focar nessa outra pessoa. O que pode ser a família, os pais, pode ser um melhor amigo, pode ser o parceiro do relacionamento, pode ser filhos. Então ele vive a vida dele totalmente devoto, dedicado para agradar essa pessoa. A esperança dele é fazer essa pessoa feliz. Mas aí, o que acontece? Com o tempo, ele se frustra de novo. Porque ele vê que por mais que ele se esforce, essa pessoa também nunca fica feliz. Essa pessoa vai decepcionar a expectativa do melancólico, ela vai querer sugar, sugar, sugar ele mais e mais e mais, até que o melancólico se encontra no fundo do poço e a única opção é fazer terapia para se reencontrar, para lembrar quem que eu realmente sou, o que que eu realmente quero. Nossa, uma vez eu conseguia sonhar. Quando eu era criança, adolescente, eu tinha tantos planos, eu via meu potencial, eu achava que eu ia fazer isso, isso e aquilo. E cadê? Onde foi parar a minha vontade de viver, a minha potência, a intensidade dentro de mim? Autoconhecimento é uma investigação de detetive. É você fazer uma limpa, uma faxina na bagunça que ficou dentro da sua cabeça, tirar as vozes das outras pessoas e aumentar de novo o volume da sua voz. Você tem uma identidade própria. Você não está aqui na Terra para viver a história de outras pessoas. Você é o protagonista da sua vida. É assim que tem que ser. Esse é o certo. É claro que as pessoas ao seu redor não vão gostar de você finalmente despertar para o seu protagonismo. É claro que ninguém gosta de perder um trouxa. Ninguém gosta de perder uma vítima fácil. As pessoas vão se opor. Elas vão falar que você está sendo egoísta, agora você mudou, está diferente, você não era assim. Elas vão arrumar briga com você, vão tentar te fazer sentir mal, colocar culpa em você. Mas simplesmente você está finalmente começando a viver. Para o melancólico, a prioridade é cuidar da mente, é o fortalecimento mental. Voltar a pensar por si mesmo, ao invés de pensar com os pensamentos que os outros enfiaram na sua cabeça. Melancólico, invista em autoconhecimento. É assim que a sua vida vai mudar. 5 pessoas que o melancólico precisa ficar longe. Primeiro, pessoas explosivas. Sabe, gente que é nervoso, estressado e explode do nada?
O melancólico é sensível. Na presença dessas pessoas, você vai desenvolver uma ansiedade, um estado de alerta constante, com muito medo de tudo que você fala, de tudo que você faz. Você não sabe a qualquer momento quando vai ser a explosão dessa pessoa de novo. Sabe, gente que grita, que fala muito alto e que bate nas coisas. Isso deixa o melancólico uma pilha de nervos. Então, se afaste dos explosivos. Segundo, pessoas impulsivas. Sabe, gente que faz primeiro, pensa depois, que fala primeiro e pensa depois? O melancólico é muito sensível. Então, uma vez que as palavras penetram, a gente não consegue mais esquecer. Então, nós precisamos estar com pessoas que entendam a nossa sensibilidade e que tenham o cuidado de pensar duas vezes naquilo que vai ser falado pra gente. Os impulsivos são um grande risco de gerar trauma na gente. Terceiro, pessoas julgadoras. Sabe, gente que fica falando da vida dos outros, fica julgando todo mundo, fazendo piadinha, fazendo deboche. O melancólico já é muito autocrítico. A gente já pensa demais, analisa demais. Então, naturalmente, sempre temos medo daquilo que outras pessoas vão pensar sobre nós. Então, quando você tem amigos ou anda com pessoas que estão sempre julgando do coleguinha, falando do coleguinha, dando risadinha do que o coleguinha fez, isso vai reforçar mais ainda o seu medo, porque aí, a cada vez que você quiser fazer alguma coisa nova com a sua vida, você vai lembrar daquelas pessoas e já vai imaginar o que elas vão falar de você e isso vai te travar. Então se afasta, porque essas pessoas são nocivas para você. Número 4. Sugadores. Sabe aquela galera egoísta, que só quer sugar, que só pensa em si, narcisista? Os melancólicos têm esse vício em agradar. Tem essa coisa de desapego com a nossa própria vida. Então a gente quer sacrificar a gente para pensar no outro, porque parece que é mais fácil viver a vida do outro do que carregar o peso de ter que viver a minha vida, fazer as minhas decisões e me responsabilizar pelo que eu quero. Então o melancólico já tem essa tendência, esse defeito de doar demais, sacrificar demais, agradar demais. E quando se junta com uma pessoa que quer sugar, o doador com o sugador, o melancólico se perde, se afunda e é perigoso nunca mais ter volta. Número 5. Cuidado para não se juntar com pessoas mais melancólicas ainda do que você. Eu sei que às vezes parece que a solução do melancólico é vai encontrar outros melancólicos. Parece que é só melancólico juntar com melancólico e pronto, tudo resolvido. Mas não é bem assim. Quando o melancólico está em crise, a tendência dele é de se isolar, se desligar das pessoas da sociedade e se afundar num estado de baixa energia, de vazio, de dissociação e vai caminhando para a depressão. Quando você se junta com alguém que está pior que você, sofrendo mais que você, numa crise maior que você, é perigoso que um afunde ainda mais o outro. Você precisa estar com pessoas que te ajudem a estabilizar as suas emoções, a desafiar a sua zona de conforto. Pessoas que te mostrem que você está seguro, pessoas que te convençam de que você é amado, que você pode ser você mesmo, de que você pode viver uma vida diferente dos padrões da sociedade. Você precisa de pessoas que te amem, que saibam te mostrar que te amam e que te deem esse suporte emocional, essa força, essa motivação para viver. Quando o melancólico encontra esse suporte com amor, ele é capaz de focar, entrar no hiperfoco e construir uma vida muito além das suas expectativas. Como conseguir explicar o estado de angústia constante do melancólico? Dentro da cabeça do melancólico, é tudo sempre uma... Toca o alarme de manhã e a gente já tá... Ai, que difícil. Ai, que saco, tem que acordar. Ai, e tá muito calor, e tá muito frio. Que horrível, que inferno. É sempre um aperto no peito, uma vontade de reclamar, de desistir de tudo. A gente sempre quer desistir de tudo. E às vezes, isso vai me consumindo, vai me irritando, que eu mesma me chacoalho e falo, ei, o que que foi? Por que que a gente tá mal? Não tem nada acontecendo, tá tudo bem. Para de ficar mal, para de ser louca. Mas mesmo assim,
é uma angústia constante, é um vazio, é uma sensação de que esse mundo não é um lugar seguro pra gente, uma sensação de que eu tô sempre exposta, de que alguma coisa terrível pode acontecer a qualquer momento e de que eu não tenho pra onde correr, eu não posso confiar completamente em ninguém, muito menos em mim mesma. Toda vez que eu sinto algum prazer, parece que isso tá errado. Existe dentro de nós uma voz que está sempre desesperada, que está sempre com muito medo, que está sempre muito preocupada, lembrando de todos os motivos que temos para ficar triste, para ficar magoado, lembrando o tamanho da vontade que a gente tem de largar tudo isso aqui e desistir porque não vale a pena. E tudo que a gente faz, que a gente se obriga a fazer, é muito difícil, é muito pesado, porque é um esforço tão grande para você convencer essa voz de que você precisa continuar. Então, a sobrevivência do melancólico consiste em construir uma segunda voz aqui dentro. Porque o melancólico tem essa inclinação natural, essa tendência, a gente já nasce com a nossa voz, assim, no estado natural, a voz que vai sempre levar a nossa vida para um estado de sofrimento. Então, precisamos construir ativamente uma segunda voz. Uma voz que vai acalmar essa primeira. Uma voz que vai trazer afirmações positivas, que vai trazer palavras de força, que vai trazer esperança. Uma segunda voz que basicamente só precisa repetir a mesma coisa. Calma, tá tudo bem, não tem nada de mal acontecendo, você tá fazendo tudo certo, tudo vai dar certo no momento certo. Calma, respira, fica calma, você tá dando o seu melhor. Eu diria que todo o benefício do autoconhecimento, todo o esforço que a gente faz com terapia, com diário, com livro, com escrita, com meditação, é para fortalecer cada vez mais essa segunda voz. É para aumentar o volume cada vez mais dessa segunda voz. Uma voz que originalmente não existe dentro do melancólico, veio faltando. Eu posso te falar que eu lembro exatamente. Até a adolescência eu vivia sendo comandada por essa primeira voz. Essa voz que odeia a vida, que odeia todo mundo e que quer desistir de tudo. E a minha vida era um caos. E eu lembro exatamente a primeira vez que eu escutei alguém falar que eu podia escolher meus pensamentos, que eu podia assumir o controle sobre o que eu pensava, que eu podia construir uma segunda voz dentro de mim. Eu lembro porque eu fiquei extasiada com aquilo. Eu comecei a escrever nas paredes do meu quarto, assim, eu consigo escolher os meus pensamentos criam a minha realidade, o que eu penso molda a minha vida. Eu fiquei maluca. E eu tinha 18 anos nessa época. E desde então, toda a minha vida tem sido dedicada a como que eu consigo controlar a minha mente. E é exatamente isso que o melancólico, que todo melancólico precisa entender e aprender a fazer. Essa habilidade é o que vai mudar tudo na sua vida. Indicações de livros para quem tem o temperamento melancólico. Vamos lá. Se você é melancólico, já salva esse vídeo, porque isso aqui é o ouro que vai mudar a sua vida. Você vai começar por esse aqui, O Poder dos Quietos. Com isso aqui, você vai recuperar a sua autoconfiança, vai aprender o lado bom de ser quieto, introvertido, melancólico, e vai parar de ficar falando que melancólico é o pior temperamento de todos. Isso aqui vai te devolver o seu senso de poder. Depois, você vai vir para esse aqui, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Quem é melancólico tem como um dos principais objetivos de vida encontrar o seu propósito, encontrar um sentido maior para continuar aqui aguentando esse mundo que é tão hostil pra gente. Esse livro aqui vai te ajudar a encontrar o sentido na sua vida. Aí você vai vir para esse aqui, ó, Antifrágil, de Nassim Taleb, para você entender que na nossa vida as coisas ruins precisam acontecer e você não pode se deixar destruir por conta delas. Esse livro vai te ensinar a se fortalecer cada vez mais com cada problema que surge. Essencial para nós melancólicos. E aí você vem pro Meditações de Marco Aurélio. Quem é melancólico sabe, porque eu sempre falo disso aqui. Estoicismo é uma cura, é um remédio pra gente.
Isso aqui vai te ensinar como é a rotina estoica, como que você controla as suas emoções, como que você vive nesse estado filosófico, reflexivo, evolutivo, controlado, que é o que prega o estoicismo. E aí, você vem para 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Esse livro aqui vai te acordar para a vida, para você parar de ser tão bonzinho com as pessoas, para você sair desse estado de esponja sensível que absorve tudo, que quer agradar todo mundo, que quer se sacrificar por todo mundo e aprender que ser bonzinho não te leva a lugar nenhum aqui nessa terra. Esse livro aqui vai te ensinar as malícias, as manhas, que todo mundo já nasce sabendo, menos a gente. Mas eles nunca vão admitir que sabem, eles vão negar até o fim. Mas o que está aqui é uma coisa que eles já fazem naturalmente. E a gente que é melancólico tem que ler e tem que aprender. Com esses 5 livros aqui, você já começa uma boa base para mudar a sua mente. Mas calma que esse aqui é só o começo, vai ter a parte 2, vai ter continuação desse vídeo. Qual animal de estimação combina mais com a vibe do melancólico e por que é o gato? O gato traz um senso de responsabilidade, porém sem grude. É uma conexão forte que não precisa de apego e de carência. O gato não faz um escândalo para demonstrar que te ama, igual outros animais de estimação. O gato demonstra amor de forma sutil. Você precisa de um ambiente calmo, silencioso, tranquilo, se você quiser escutar o ronronar do seu gato, que é ele demonstrando o afeto por você. O gato é um animal que poucos entendem e o melancólico se sente exatamente assim, incompreendido. O gato sofre preconceito, mas só quem conhece, quem convive, é quem entende o jeito diferente de demonstrar amor do gato. O gato é sim muito amoroso, muito carinhoso. Ele só não demonstra amor do jeito que é o padrão, que todo mundo acha que deveria ser. O gato gosta muito de brincar, mas ele não vai brincar o tempo todo, na hora que você quer. Ele é muito verdadeiro e muito fiel à sua essência. Ele vai brincar quando ele quiser brincar. Isso que torna o gato um animal tão atrativo. Porque você sabe que quando ele está carinhoso com você, brincando com você, não é porque ele quer te agradar. É porque ele está com vontade genuína, espontânea de fazer aquilo. O gato é independente, ele toma banho sozinho, ele aprende a fazer as suas necessidades sozinho. Ele é sensitivo, ele vai saber quando você está triste e ele vai chegar discreto, silencioso e ficar do seu lado. O gato respeita o seu momento. O gato não é tão sociável e o melancólico entende muito isso. Quando chega a visita, o gato sai correndo e vai se esconder, como o melancólico também gostaria de fazer, mas não pode. O gato odeia todo mundo, mas ama só o seu dono. Como o melancólico também não gosta da maioria das pessoas, só daqueles poucos escolhidos. E é claro que o gato é um animal bonito, charmoso, ele tem uma estética de beleza que tanto agrada o melancólico. Não é regra, porque quando se trata de ser humano, não existem regras, mas, em geral, você vai ver que não é raro que o melancólico tenha um gato como um animal de estimação e que ele seja a sua melhor companhia. Para ter um bom relacionamento com o melancólico, uma pessoa precisa de 3 características: calma, curiosidade e um bom gosto refinado, eu diria. Por que calma? O melancólico toda hora tem algum tipo de surto, algum tipo de crise, só porque ele se deixou perder pelos próprios devaneios, estímulos do mundo e da mente. Precisa ter alguém mais calmo, alguém que vai sempre lembrar a gente: calma, tá tudo bem, alguém que vai conseguir puxar a gente de volta para a realidade. Porque se a nossa companhia for alguém mais descontrolado, mais explosivo, mais distraído que a gente, essa relação nunca vai para frente. Segundo, curiosidade. Porque o melancólico é quieto, a gente é introvertido, mas não quer dizer que a gente é vazio. Pelo contrário, a dificuldade do melancólico é encontrar alguém curioso o suficiente para enxergar a gente além da superfície, alguém para buscar o que nós temos nas nossas profundezas, alguém que vai ficar escutando a gente, conversando profundamente com a gente. E não pessoas sempre apressadas que vão ignorar o que estamos falando. É isso que acaba com a nossa autoestima. Então você tem que ser calmo e tem que ser curioso. A gente tem muito conteúdo.
Falta só você se interessar o suficiente. E terceiro, eu falo que é um bom gosto refinado, porque o melancólico é sempre aquela pessoa diferente do padrão. A gente gosta de ser assim. Então, se você não tiver um bom gosto refinado para saber entender que nós somos diferentes, sim, porém muito especiais, muito valiosos, você tem que saber identificar a obra de arte que você tem com você, que é o melancólico, e saber cuidar. Nós somos sensíveis, então nós somos joias, sabe? Que precisa de um certo cuidado para encostar, um cuidado para falar, sendo alguém calmo para acalmar as nossas loucuras constantes, alguém curioso que vai querer escutar o que nós temos muita coisa para falar e, por fim, o bom gosto para identificar o nosso valor e não ficar tentando mudar a gente. Oh, deixa, sabe? Não fica tentando diminuir a nossa potência para caber num padrão sem graça. Saiba reconhecer o nosso valor em ser exatamente assim diferente. A gente é único. Quando você reconhece a nossa unicidade e sabe cuidar da gente como nós merecemos, aí vai ser a pessoa perfeita que todo melancólico sonha e busca. Essa é a minha fórmula da felicidade para melancólicos. Primeiro, reflexão solitária. Segundo, planejamento realista. Terceiro, fortalecimento mental. E o quarto, recompensas significativas. Vou te explicar como é que faz. Se o melancólico quer ser feliz nessa vida, o primeiro passo eu chamo de reflexão solitária. O melancólico é sensível. Então, enquanto ele não consegue se distanciar um pouco das pessoas, um período de isolamento para ele entender quem ele realmente é, ele sempre vai estar muito afetado pelo peso das opiniões alheias. O melancólico é diferente do sanguíneo. O sanguíneo se alimenta do contato com as pessoas. A felicidade para um sanguíneo é estar no meio da energia, pegando energia das pessoas. Já o melancólico tem essa necessidade de estar sozinho para que ele consiga entender o que ele realmente quer. Quais são os meus desejos, os meus sonhos, o que realmente me faz feliz? E não é uma influência externa. Não é eu tentando agradar a vontade dos outros. O melancólico precisa passar por um período totalmente sozinho, investir em autoconhecimento para que ele possa organizar os pensamentos, organizar a cabeça dele e entender qual é exatamente a vida que eu quero viver. E aí ele vai para o segundo passo, que é o planejamento realista. A mente melancólica é uma imaginação muito fértil. A gente é muito criativo. Então, se a gente deixar a nossa mente livre, ela é muito selvagem e ela vai o tempo todo puxar a gente aqui para dentro do nosso mundinho fantasioso e surreal, que é muito distante do que são os fatos da realidade. Então, toda vez que o melancólico consegue descobrir um desejo profundo, eu tenho esses sonhos aqui, ele não pode se deixar guiar livremente para esses sonhos. Senão, é perigoso que ele fique feliz e contente, satisfeito com sonhar na imaginação e se esqueça de que essa realidade aqui nem sempre corresponde à sua expectativa. É por isso que o melancólico precisa ter um planejamento da vida. Assim, olha, esse mês eu tenho que fazer isso aqui, esse ano o meu foco é fazer isso aqui, aí nos próximos 5 anos eu quero chegar mais ou menos aqui, eu me vejo daqui a 10, 20, 30 anos mais ou menos aqui. O melancólico precisa colocar limites para sua mente. Senão, essa força selvagem aqui deixa você muito louco, muito imaginativo e com pouco resultado real. Em busca desses resultados reais é que nós vamos para a terceira fase, que eu chamo de fortalecimento mental. O melancólico precisa entender que para que ele chegue nos sonhos dele, ele vai precisar passar por uma rotina chata em algum momento. Precisa existir um sacrifício, uma dor, um desprazer para atingir um resultado maior. O melancólico não é como o fleumático. O fleumático é uma pessoa que lida muito bem com uma vida tranquila, uma vida sossegada, permeada por prazeres e uma rotina agradável. O melancólico não se satisfaz. O melancólico precisa passar por dor, porque é a dor que é o combustível
para a vida do melancólico. É o problema, é a dificuldade, é o sofrimento que fortalece a gente. É por isso que nós precisamos, primeiro, definir o nosso sonho, em seguida, fazer um planejamento delimitado e aí ter certeza de que a nossa mente vai estar forte o suficiente para manter esse foco, manter essa disciplina necessária para executar o nosso plano. É aqui que vai entrar a reprogramação mental, a substituição de crenças, a superação dos traumas, para você parar com esses pensamentos errados de incapacidade, de fraqueza, de reclamação, lamentação e começar a inserir pensamentos de que sim, você pode. Você está aqui na Terra para realizar algo grande. Você consegue ter o que você quiser. Se você for forte o suficiente para fazer aquilo que você não gosta, você vai ter resultados significativos. Então vai, você consegue, sabe? Essa força, essa motivação tem que estar presente. Mas no meio disso é que se faz tão necessário o quarto passo, que eu chamo de recompensas significativas. Porque o melancólico não é igual ao colérico. Porque o colérico, ele sobrevive muito bem nesse ambiente de performance, de competitividade, de vai. Mas o melancólico, se ele ficar só nessa urgência, nessa pressa, ele surta, ele pira. O melancólico precisa compreender qual que é o propósito maior para aquilo que ele está fazendo com a vida dele. O melancólico não é movido apenas por sucesso, por status, por dinheiro, por carreira. Ele precisa entender o significado profundo, um sentido maior, um significado espiritual ou artístico, alguma coisa além do padrão. É por isso que é essencial incluir nesse passo a passo de felicidade as recompensas significativas. Então, você tem que saber que você vai passar por um período de performance, de dificuldade, mas que isso vai te levar a alguma realização que significa algo para você. E aí é muito individual, pode ser algum projeto de arte, pode ser algo relacionado à família, ao esporte, à natureza, vai depender muito de qual que é o seu hiperfoco. Para quem não sabe, todo melancólico tem algum tipo de hiperfoco, algum tipo de interesse intenso na vida que é só dele. No meu caso, eu tenho as tatuagens, eu tenho os estudos, a psicanálise, o esporte também, e que cada um de vocês vai ter um hiperfoco diferente aí para me contar. Basicamente, os 4 passos da construção de felicidade do melancólico incluem, então, a reflexão solitária, tem que se isolar, o planejamento realista, para delimitar um pouco, colocar limite na loucura da sua mente. Terceiro, o fortalecimento mental. Você vai precisar substituir as suas crenças traumáticas do passado por novas crenças fortalecedoras. E, por fim, as recompensas significativas. Porque nem só de status vive o melancólico. Precisamos de propósito. Mais uma frase que muda a vida dos melancólicos. Nada tem significado, exceto aquele que eu dou. Para cada pessoa que chega falando assim, eu acho que você é muito quieto e eu acho que isso está errado. Não. Se você escolhe achar que o significado de ser quieto é errado, use isso para a sua vida. Eu acho que ser quieto é uma virtude, uma qualidade que eu pretendo cultivar na minha vida. Mas você gosta de tal música, de tal filme, isso aí é coisa de gente depressiva. Não. Se você escolhe colocar o significado de depressivo nessa música, use isso para a sua vida. Na minha vida, no meu mundo, na minha realidade, isso aqui que você chama de depressivo, eu chamo de arte. Mas eu acho que você é estranho. Mas eu não gosto do jeito que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você... Parem de enfiar vozes na minha cabeça. Nada aqui tem significado inato. Cada um está escolhendo o seu significado. Aquilo que você acha é a sua opinião, é problema seu. Eu sou a dona da minha vida e com ela eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou escrever a história que eu quero escrever. Quanto tempo eu perdi deitada na cama antes de dormir, preocupada com o que as pessoas iam achar do que eu falei. O que as pessoas iam pensar sobre o que eu fiz, sobre as minhas escolhas. Que desperdício de tempo e de energia. Quando eu entendi que aqui nesse mundo nada tem significado, eu que dou o significado. Aí eu entendi que muitas vezes todo mundo ao seu redor vai falar A, mas para você, dentro de você, você sabe que é B. E você não precisa que os outros concordem.
é o seu significado, é a sua opinião. Eles não estão na sua pele. E mais, nos piores momentos da sua vida, você vai estar sozinho, porque eles gostam de opinar, mas eles não gostam de ajudar quando você precisa. A única pessoa que vai sofrer as consequências das suas escolhas é você e somente você. Nada aqui tem significado. Eu é que dou os significados que eu quiser. Eu gosto de uma vida diferente, eu gosto de coisas que não são populares e eu tenho todo o direito de ser respeitada nas minhas vontades, nos meus gostos e no significado que eu escolho dar para minha vida. Se você é melancólico, entende, anota, absorve essa frase. Nada tem significado, exceto aquele que eu dou. O melancólico é o mais apaixonado do mundo. Mas quando ele desapaixona, acabou, já era, não tem mais volta, não tem nada que vai fazer ele conseguir voltar ao sentimento puro que ele tinha antes. Quando estamos gostando de alguém, a gente é profundo, a gente não consegue disfarçar sentimento, não conseguimos começar a gostar aos pouquinhos, não conseguimos reprimir a nossa intensidade. Quando a gente gosta de alguém, é amor à primeira vista, é a paixão louca, descontrolada. O melancólico quer viver loucuras de amor. Pra gente, só vale a pena a relação se for paixão que causa frio na barriga, borboletas no estômago, que queima no coração. Senão, a gente nem perde tempo. Mas aí, o que acontece? As pessoas confundem a nossa intensidade com ingenuidade, com fraqueza. Aí chamam a gente de emocionado, porque a nossa intensidade assusta. Não valorizam a gente quando estamos apaixonados. E aí tratam a gente de qualquer jeito. E aí, quando a gente vira a chave do desinteresse, não tem nada que faça voltar ao que era antes. Eu não sei vocês, mas eu sempre aviso. Em todo relacionamento, eu já me conheço, eu já chego avisando, olha, eu sou uma pessoa sensível. Eu preciso que você cuide com as suas palavras. Eu sou sensível. Cuida muito o jeito que você vai me tratar. Cuida o jeito que você vai falar comigo. Porque a minha mente tem uma intensidade que se a minha mente deixar de gostar de você, ela é mais forte que eu não vou conseguir voltar ao normal. Então cuida para não estragar essa pureza que a gente tem. Mas você acha que adianta? Não adianta, as pessoas não entendem. As pessoas acham assim, essa aí já tá no papo, essa aí já tá me amando, essa aí eu já conquistei, agora eu não preciso mais me esforçar. Olha o tanto que ela me ama, olha o que ela faz por mim. Já tá conquistada. Esse é um grande engano. O melancólico vai do 8 pro 80 com muita facilidade. Eu não sei vocês, mas eu já tive 2 relacionamentos longos na minha vida e eu sei exatamente o momento em que cada pessoa me perdeu. E eu sei também o tempo que eu levei para tomar uma atitude em relação a essa perda. A gente não vai agir imediatamente. O melancólico vai demorar para entender o que aconteceu, ele vai analisar a situação, ele vai calcular se ele deve realmente agir em relação a isso e ele vai tentar. Ele vai se esforçar até o final para ficar naquela relação. Mas não adianta. Quando as palavras saem da boca de uma pessoa e entram no melancólico, aquelas palavras ficam, elas ecoam, a gente nunca consegue desver o que a gente já viu, a gente nunca consegue desescutar o que a gente já escutou. E a partir daquele momento, a gente nunca mais consegue olhar para aquela pessoa com os mesmos olhos. E aí toda aquela paixão, aquela coisa que falavam que a gente era apaixonado demais, emocionado demais, intenso demais, num piscar de olhos, a chave vira e a gente simplesmente congela o coração, não sente mais nada. Mesmo com esforço, a única saída quando você maltrata o melancólico, ou ele vai ficar com você e ser falso, fingindo que ainda gosta de você durante algum tempo, ou ele não vai aguentar o peso na consciência de ter que fingir uma coisa que ele não sente mais, e a única opção é
terminar. O melancólico é o melhor amigo do mundo, mas nós temos 2 defeitos. Nós somos sensíveis, então você vai precisar cuidar com as palavras, a gente vai se ofender com algumas piadinhas, alguns deboches, então vai ter que cuidar com o que fala pra gente. E segundo, nós somos introvertidos. Então, de vez em quando, a gente vai precisar se afastar, se ausentar em alguns eventos, porque precisamos do nosso tempo. Não é falta de consideração, não é falta de amor, é a nossa personalidade. Para os poucos que estão dispostos a lidar com essas nossas 2 características, nós somos o amigo mais dedicado que você vai encontrar. A gente está disposto sempre a sacrificar o nosso desejo para agradar os amigos, a gente vai te escutar com muita sensibilidade, sempre vamos ficar do seu lado, te apoiar nos seus sonhos. Nós somos muito leais, então a gente vai te defender em qualquer lugar. O melancólico não aceita que alguém fale mal das pessoas que ele ama. O melancólico é um amigo que sempre vai te entender, vai fazer de tudo para te ajudar, vai se esforçar ao máximo para resolver os seus problemas, encontrar soluções para você. É aquele amigo que sempre vai te trazer alguma referência cultural, ele vai te recomendar os melhores livros, melhores filmes, melhores séries. É um amigo que, quando está presente, ele está presente com você 100%. Ele não mede demonstrações de carinho, de afeto. Nós somos amorosos e românticos. É um amigo que vai ser como se fosse família. É um amigo que se entrega até demais pelas amizades. Ele cuida melhor dos amigos do que cuida dele mesmo. O melancólico se sacrifica tanto, se doa tanto pelos outros, que vai até te causar um constrangimento. Desde que você esteja disposto a lidar com a nossa sensibilidade e a necessidade de isolamento de vez em quando, você terá o melhor amigo desse mundo. Essa aqui é uma ferramenta essencial para a vida do melancólico. Ela é composta de 2 palavrinhas. Nem ligo. Eu vou te explicar como que funciona. Pensa assim, o melancólico, por natureza, tem um funcionamento muito sensível. A gente é como uma esponja que absorve 100% do impacto daquilo que acontece ao nosso redor. Para os outros temperamentos, é muito fácil esquecer aquilo que eles falaram, é muito fácil deixar para lá, perdoar, fingir que nada aconteceu. O melancólico não consegue. A gente é lento e profundo. Tudo penetra e fica, impacta, ecoa, e assim a gente vai ficando pesado, carregado por causa das palavras dos outros. Mas aí o que acontece quando o melancólico entende a sua sensibilidade e começa a tentar se proteger? Ele comete o erro de ir para o outro extremo, que é uma armadura grossa demais, uma armadura violenta demais. Então, para se proteger, ele começa a odiar todo mundo, a se revoltar contra todo mundo e começa a tentar arrumar briga. Ele começa a xingar. Então, aquelas pessoas que antes deixavam ele triste, para baixo, abalado, agora quando elas falam, ele começa a ficar assim: cala a boca todo mundo, eu odeio vocês. Só que essa violência também desgasta o melancólico, porque para o melancólico que é sensível, jogar essa raiva para fora, essa raiva vai também precisar estar dentro dele. É um esforço muito grande para o melancólico gritar e conflitar. Sempre vai ser maléfico para nós. Qual é o meio termo ideal entre os 2 extremos? E que eu mesma demorei anos e anos para encontrar. É o famoso nem ligo. O nem ligo é uma forma muito mais leve de lidar com as pessoas. Então, alguém fala alguma coisa, você nem ligo. Ah, eu acho que você devia blá 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 blá, nem ligo. Ah, eu não gostei disso que você fez, nem ligo. E isso vale para todas as pessoas. É a sua família, seus pais, tios, avós, é marido, é esposa, é amigo. Você não precisa arrumar briga com todo mundo ao seu redor para se proteger. Você pode usar a ferramenta do nem ligo. Quanto mais as pessoas perceberem que as palavras delas já não estão te impactando mais, elas vão naturalmente começar a parar de falar. Porque elas vão perceber: ah, eu falo e ela nem liga? Eu falo e ele nem liga? Então tá bom, não tem nem graça falar mais. Porque as pessoas, elas gostam de saber que elas têm poder sobre você. Então se elas te falam uma coisa e elas veem que você tá ali escutando e acreditando, se aterrorizando com o que ela fala,
Elas sentem o poder dá prazer. E também, se elas te falam uma coisa e você reage brigando, isso também faz elas terem prazer, porque elas sentem que elas ainda conseguem te afetar. Mas quando você, com um leve sorrisinho, fala, nem ligo, nem ligo, nem ligo. Esse nem ligo não vai gerar o efeito do poder nelas. E aí elas não vão mais sentir vontade de opinar sobre a sua vida, nem tentar te dar conselhos não solicitados. Então, não subestime o poder dessas duas palavrinhas. Nem ligo. Comece a usar o nem ligo, adote o nem ligo para sua vida e depois me conta como é que foi. O que é um amigo de verdade para o melancólico? A primeira coisa que eu penso é que um amigo de verdade é capaz de estar com você na alegria e na tristeza. Um amigo de verdade vai entender quando você estiver mal, quando você estiver triste. Ele vai entender quando você precisa de força, de suporte emocional. Assim como ele vai entender quando você chegar com alguma conquista, que naquela hora o foco da conversa é você. Ele vai conseguir esquecer dele mesmo para elogiar você, falar de você. Tem muita gente que não tem essa capacidade de escutar. Tem gente que só pensa em si. Então você fala assim, eu tô muito triste hoje. A pessoa já responde, eu também tô triste porque aconteceu isso, aquilo comigo. E aí quando você chega feliz, olha o que eu comprei. A pessoa já vem com, eu também quero comprar isso porque eu comprei semana passada, porque eu isso, eu aquilo, eu. Tem gente que é assim, egoísta por natureza. Mas também vai ser capaz de receber. O melancólico gosta de retribuir. O melancólico ama demonstrar gratidão, ele ama ajudar. Então, o amigo de verdade é aquele que vai ter coragem de ficar vulnerável na sua presença. Tem gente que é muito fingido, nunca quer admitir que ficou mal por alguma coisa, nunca quer dar o braço a torcer e falar que ficou triste, que ficou com ciúmes, enfim. O amigo de verdade consegue ser honesto. Outra coisa muito importante é observar como a pessoa fala de outras pessoas na sua presença. Se a pessoa chega já falando mal dos outros, debochando do outro, julgando a vida do outro, é óbvio que na hora que você sair de perto, ela vai falar de você também. Assim como, observa, as pessoas que sabem elogiar outras pessoas, sem que elas estejam presentes, são pessoas boas que na hora que você sair, elas vão elogiar você também. Elas vão defender você também. O amigo de verdade é aquela pessoa que consegue ficar em silêncio junto com você. Isso demonstra tanta intimidade. Tem gente que simplesmente não consegue ficar quieto. Tem gente que estraga os momentos de contemplação, de reflexão, de paz, só porque não aguenta o silêncio. Tem gente que é viciado em barulho, viciado em distração. Isso não demonstra uma amizade verdadeira. O amigo de verdade é capaz de falar a verdade pra você de um jeito que não vai te machucar. Tem gente que vai estar sempre te criticando. Ele só te critica, ele acha bonito que ele é sincero e que a sinceridade dele machuca. Isso é péssimo. Assim como também tem gente que só vai te elogiar. Tudo que você fala, a pessoa concorda, ela só te elogia. Aí fica difícil de acreditar na espontaneidade dessa pessoa. O amigo de verdade vai saber o momento que você merece elogio, que você merece carinho, e também o momento que você errou e que você precisa escutar algumas verdades. O amigo de verdade é uma pessoa que você consegue listar para mim as qualidades dela e os defeitos também. Toda vez que você só enxerga coisas boas numa pessoa, quer dizer que você nunca aprofundou de verdade o relacionamento com ela. Tá muito superficial ainda, tá muito distante ainda, você não tá enxergando a totalidade dessa pessoa. Porque todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Assim como quando você só enxerga coisa ruim numa pessoa, não tem nada de bom, quer dizer que você não está vendo essa pessoa em totalidade. O amigo de verdade é aquele que você conhece as qualidades, assim como você conhece os defeitos. O amigo de verdade é capaz de te fazer dar risada, gargalhada, de doer a barriga. Assim como o amigo de verdade é capaz de te arrancar lágrimas, porque quando ele está sofrendo, você é tão conectado que você sente a dor dele junto com ele. O melancólico tem muita empatia. Então a gente não pode
se aproximar de pessoas que só reclamam, que sempre chega com sofrimento. Isso suga a nossa energia. Assim como não podemos ficar perto de pessoas que têm obrigação de estar sempre sorrindo, sempre falando alto, sempre fazendo piada. Isso também vai sugar a nossa energia. O amigo de verdade é aquele que consegue passar por todo o espectro de emoções junto com você. Existem 3 situações que a mente melancólica se torna um bloqueio para sua vida. O labirinto de abstrações, a procrastinação disfarçada de perfeccionismo e a obesidade mental. Eu vou te explicar o que é cada um desses bloqueios. A sua mente é muito poderosa. Ela vai sempre inventar histórias para você mesmo, ela vai sempre te levar para lugares distantes da realidade, ela vai criar cenários, ela vai te dar ideias, ela vai te despertar vontades e desejos de fazer muitas coisas aqui dentro. Mas cuidado, porque você pode ser feliz demais só com a sua imaginação e de repente você acorda e a sua vida real, material, tá vazia e tá completamente diferente daquilo que você sonha. Cuidado para não ficar muito do seu tempo pesquisando, lendo, imaginando outras realidades, se a sua realidade atual não está boa. E se eu fizer isso? E se existisse viagem no tempo? E se eu pudesse ver depois da morte? E se eu pudesse encontrar com Deus? O que eu iria falar para ele? E se tal coisa acontecesse? Essas possibilidades infinitas que você sente prazer em pensar podem te roubar de viver uma vida boa na realidade. Então não se perde. E aí, muitas vezes, quando você desperta para isso, tá, eu tenho que parar com as abstrações e focar na minha realidade. Você pode cair na segunda armadilha, que é a procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Porque aí você entra numa outra prisão, que é eu quero mudar a minha vida, mas eu preciso fazer uma coisa perfeita. Então, se eu estou acima do peso e eu quero mudar, eu só vou começar a ir para academia quando eu puder ficar lá pelo menos 1h30 por dia, quando eu encontrar a academia perfeita, o personal perfeito, quando eu conseguir primeiro emagrecer para depois ir para academia, eu só vou começar a minha dieta quando eu encontrar a flor de sal do Himalaia para usar na minha comida, o alimento orgânico da fazenda, senão eu não vou nem fazer porque não vale a pena. A procrastinação usa uma máscara chamada perfeccionismo. Você precisa começar em pequenos passos e no começo sempre vai ser ruim. Você nunca vai começar uma coisa na sua vida excelente. Você sempre vai começar ruim, depois ficar médio, depois ficar bom, depois ficar ótimo, depois ficar excelente. Existe uma sequência, uma ordem natural para as coisas. Então, toda vez que você se pegar criando uma expectativa perfeita demais que te impede de começar a mudar agora, é uma armadilha da sua mente. Se liberta. E muitas vezes, mesmo quando você sai disso e começa a mudar, você cai na terceira armadilha, que eu chamo de obesidade mental. Que é quando você começa a mudar e você começa a gostar muito da sua mudança e você começa a ficar obcecado e hiperfocado em estudar cada vez mais sobre aquilo que você está mudando. Seja a questão de exercício, alimentação, seja uma questão de especializações novas no trabalho, seja uma questão de relacionamento, de espiritualidade, qualquer novo assunto, autoconhecimento, terapia, qualquer novo assunto que você inclui na sua vida, você vai sentir vontade. O melancólico é assim, ele quer saber tudo, ele é inteligente, ele quer conhecimento. Mas cuidado, porque às vezes você compra um monte de livro, você compra um monte de curso, você compra um monte de terapia, um monte de coisa e vai acumulando conhecimento aqui, informação aqui e não tem tempo suficiente para colocar em prática. Muitas vezes você precisa deixar de lado 1 hora do seu dia que você iria ficar estudando sobre exercício para ir lá e de fato fazer o exercício. Tem que deixar de lado 2 horas da sua semana que você iria ficar fazendo um curso sobre relacionamento para usar esse tempo e de fato estar com a sua pessoa amada. Entende? Então cuidado, porque a mente do melancólico é um lugar infinito e se a gente não cuidar, a gente se perde vivendo só no mundo aqui dentro e olhando ao redor e se decepcionando com o tédio do fracasso, da frustração que é a sua vida real. Então, se você é melancólico, cuidado para sua mente não te dominar. É você quem tem que dominá-la. O melancólico é aquela criancinha que pergunta o porquê de tudo. A gente não consegue aceitar a realidade
porque é assim, porque Deus fez assim. A gente precisa ter uma lógica dentro da cabeça. Por que que eu preciso falar que eu tô bem por educação, mesmo que seja mentira e por dentro eu não tô bem? Por que que isso é o comportamento certo a se fazer? Por que que uma pessoa me xingou, me maltratou, e aí ela pediu desculpa e eu tenho que desculpar e esquecer e ignorar como se nada tivesse acontecido? Por que que eu tenho que aceitar isso? Por que que ela não pensou antes de falar? Por que que as pessoas mentem? Por que que as pessoas fazem uma promessa que elas não cumprem depois? Por que que para ser feliz eu preciso seguir um roteiro de escola, faculdade, casamento, filho? Por que que eu não posso escolher não ter filhos se eu quiser? Eu não posso escolher não fazer faculdade se eu quiser? Por que que nessa vida a gente tem que fingir tanta coisa sem sentido só pra caber num padrão da sociedade? E aí o melancólico parece aquele chato, aquela pessoa que fica fazendo entrevista com as outras, porque a gente tem uma curiosidade, a gente quer entender o mundo. A gente não tá aqui pra aceitar, a gente não tá aqui pra se conformar. A gente quer mais, a gente quer uma vida íntegra, uma vida verdadeira. O melancólico tem a consciência muito grande, muito pesada. Qualquer coisinha que a gente faz, que a gente acha que não foi bom o suficiente, aquilo ali vai incomodar num nível. Pra gente, qualquer pequena falha vira um erro gigantesco dentro da nossa cabeça. É por isso que a gente pensa uma, duas, três, 5 vezes antes de falar alguma coisa. E a gente não entende como que outras pessoas não fazem isso por nós. Outras pessoas falam, depois elas pensam no que elas falaram. E pra elas, assim, errar acontece. Ah, é só pedir desculpa que tá tudo bem. Todo mundo erra. Pro melancólico não é assim que funciona. A gente é tão cuidadoso, tão detalhista, a gente cuida tanto pra não errar nunca, que a gente considera um desrespeito às pessoas impulsivas que erram com a gente e esperam que a gente vai aceitar que está tudo bem, é assim mesmo, acontece. Não, não acontece. Acontece quando você é descuidado. Acontece quando você é impulsivo. É preciso ter uma empatia com o melancólico, porque eu sei que para você vai parecer frescura, mas a gente é sensível e essa sensibilidade, se não for bem cuidada, tem potencial de destruir completamente a nossa vida. O melancólico não supera um trauma esquecendo. O melancólico supera entendendo. Eu sei que todo mundo vai te falar assim: ai, mas você está exagerando. Para com isso. Não se deixa abalar por tão pouco. Esquece o que fizeram. É só você esquecer e seguir em frente, sabe? Foca no futuro. Mas as pessoas não entendem o funcionamento diferente da mente melancólica. Nós somos lentos e profundos na digestão das emoções. Para o melancólico, não existe a possibilidade de esquecimento. Se tem uma coisa que a nossa mente é incapaz de fazer, é esquecer. A gente lembra tudo e lembra muito em cada detalhe. A mente melancólica, ao mesmo tempo que ela é sentimental, que ela acumula o peso da culpa e da mágoa, ela também é muito racional, porque ela é analítica, ela é questionadora, ela é detalhista. Então, toda vez que você quer forçar alguma coisa para sua mente, você sempre vai falhar. Entenda, toda vez que você tentar lutar contra a sua mente melancólica, você sempre vai perder. A sua mente é muito poderosa. Para de achar que você vai conseguir ganhar da força dela. Funciona o quê? Você conseguir conversar com a sua mente, com o respeito que ela merece, e conseguir convencer, sabe? Usando argumentos, usando lógica, usando bons motivos. O melancólico vai conseguir perdoar quando ele entender que existem bons motivos suficientes para que ele perdoe. E não porque perdoar é o certo. Perdoar porque tem que perdoar. Perdoar porque alguém mandou. Isso não funciona para a mente melancólica. A mente melancólica é profunda demais, é inteligente demais, questionadora, rebelde demais para isso. A gente precisa entender tudo. Por que que essa pessoa fez isso comigo? O que que eu posso ganhar com isso? Ou seja, se a minha mãe me maltratou, então, onde que está o meu benefício? O que que eu consegui ganhar dessa infância traumática?
Será que foi isso que fez eu me fortalecer tanto? Será que essa infância traumática me ensinou a base que eu precisava para me tornar a mulher maravilhosa que eu sou hoje? É essa linha de pensamento que vai te levar para longe na sua vida. Para os outros temperamentos, esquecer o passado, perdoar, deixar para lá, é a coisa mais natural do mundo. E eles vão tentar te julgar porque você não consegue. Vão falar, nossa, como você é rancoroso. Por que você fica insistindo em sofrer por causa disso? E aí quando você escuta esse julgamento, o que você faz? Você se culpa, você se martiriza e isso vai só piorando a situação. Melancólico, entenda, toda vez que a sua mente entrar para um caminho de pena de você mesmo, assim, eu não consigo perdoar, como eu sou terrível, como eu sou a pior pessoa do mundo, esse é um caminho que vai te levar para o fundo do poço. Escolha o caminho de pensamento oposto, que é o seguinte: tudo acontece por um motivo. Se eu passei por isso e eu sobrevivi, é porque eu sou forte. Eu consegui aprender alguma lição com esse trauma e a partir dessa lição eu vou conseguir crescer na minha vida. Assim como existe o estresse pós-traumático, existe também um crescimento pós-traumático. Afinal, toda vez que eles te machucaram, eles também te fortaleceram. E é isso que você não está entendendo. Toda vez que você quiser superar o passado, quiser perdoar alguém, o caminho não é forçar. Através de força, você sempre perde. O caminho é questionar e encontrar o seu benefício dentro dessa dor. Quando você usa argumento lógico, aí a sua mente entende e ela começa a colaborar você. Quando você trata a sua mente como um amigo, um aliado, com o respeito que ela merece, aí é que tudo começa a mudar na sua vida. O melancólico não precisa de saúde mental. Sabe do que o melancólico precisa mesmo? Controle mental. Sabe por quê? O melancólico não encontra felicidade em uma vida normal, em uma rotina tranquila, sossegada, igual ao padrão de todo mundo. A felicidade do melancólico está em uma vida diferente, uma vida com um propósito. O melancólico nunca é feliz quando ele vive seguindo os conselhos dos outros. Vai. Para você ter sucesso, você tem que fazer a faculdade X, você tem que arrumar emprego ali na empresa Y, aí vai, faz a sua familhinha, compra o seu imóvel e vai juntando dinheiro que aos poucos tudo vai dar certo. Essa vida tradicional é uma prisão para o melancólico. O melancólico precisa entender um sentido maior. Qual que é o impacto que eu estou gerando para o mundo? Como que eu estou me dedicando para uma causa, como que eu estou expressando a minha arte, como que eu estou sendo criativo. O melancólico precisa sentir que a vida dele faz sentido. Então, para a gente buscar saúde mental não traz motivação suficiente. É só você analisar aí a maioria dos melancólicos. Já tentou terapia, já tentou remédio, tá cheio de uma coleção de diagnóstico que eles já receberam e continuam infelizes, continuam sofrendo, porque o tratamento que vai te levar para a saúde mental não é o caminho que você deve seguir. O seu tratamento precisa visar controle mental. A sua mente é uma força selvagem que nunca vai ficar feliz se você mete uma gaiola. Se você mete uma prisão nessa sua potência aqui dentro. Você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Você pensa muito, muito mais. A sua mente é muito mais profunda, intensa que os outros temperamentos. O que você precisa buscar aprender é como dominar esses pensamentos, para usar isso aqui para construir uma coisa grandiosa. Toda vez que você fica odiando o seu temperamento e buscando fugas, fugir do que se passa aqui dentro, você está desperdiçando a sua vida. Quanto mais você tenta calar essa voz aqui dentro, mais ela fica reprimida e mais ela vai acabar com você, porque ela vai ficar tão acumulada, tão presa, que ela vai começar a sair em forma de explosões e de crises existenciais e de crises emocionais. É isso que você não entende. Então para de buscar o tratamento tradicional, convencional, porque eu sei que você sabe que um terapeuta tradicional não vai te entender. Ele vai te tratar como se o seu temperamento fosse uma doença para ser curada. Você vai começar a contar sobre os seus sofrimentos, o seu sentimento.
Ele vai agir como se aquilo fosse a coisa mais louca do mundo, como se você fosse um alienígena, que ele nunca viu nada tão louco na vida dele. Mas a gente, quando junta o nosso grupo de melancólicos, a gente vê que ninguém aqui é louco. A gente simplesmente tem um temperamento em comum. A mente melancólica é diferente do padrão. Então para de buscar tratamento padrão para, como ser mais equilibrado, como ser mais leve, como ter saúde mental. Deixa isso pro sanguíneo, pro fleumático. Você é melancólico, você é mais profundo, você é mais intenso. Você não vai desperdiçar a sua vida aqui na Terra com o equilíbrio de uma vida normal e tradicional. Você está aqui para construir alguma coisa grandiosa, para se expressar artisticamente e para deixar um legado que eles nunca vão entender. Então guarda essa frase. O melancólico não precisa buscar saúde mental. Saúde mental para você é muito abaixo do que você pode ser aqui. Saúde mental para você é desperdiçar o seu potencial. O que você realmente tem que buscar é controle mental. Quando você aprende a ficar amigo da sua mente e a começar a controlar para ela, usar o poder dela para criar coisas boas para você, imagina, olha o poder que a sua mente tem de criar um monte de paranoia, de pessimismo, de pesadelo, cenários horríveis aqui dentro. Imagina se a sua mente usasse o mesmo poder para ajudar você a ser feliz. Não tem limites para o que você consegue fazer aqui. Ser melancólico é a sua maior bênção. Aprende a controlar. Busca controle mental. Busca força mental. É esse o caminho.